Boa noite! Hoje damos início à nossa live Prosa de Mulheres. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, com conteúdo riquíssimo para entregar para você aí que é candidato, que é candidata a vereador, a vereadora, prefeita, prefeito, vice e participa com a gente aqui dessa live. Convide alguém para participar com a gente. É uma live muito importante com a presidenta estadual do PROS Mulher de Santa Catarina, uma cientista política, mestrada em gestão política, que tem um vasto conhecimento para compartilhar com a gente aqui. Obrigada a todos que estão retornando à live. Tivemos aí um probleminha técnico com o aparelho da nossa convidada, mas já resolveu. Então nós vamos estar em contato com ela agora, aguardando aqui a nossa convidada para entregar esse conteúdo aí relevante sobre o mapeamento eleitoral para as mulheres. Eu creio que vai aí atender a todos, porque é um conteúdo assim muito importante. São 6 passos, viu, gente? Você que não pegou o papel e a caneta, pega o papel e a caneta aí. Pode falar de onde você está, de qual a cidade, se é pré-candidato, se é pré-candidata. Manda aí uma mensagem pra gente mandar um alô aí na sua cidade. Parabéns a todos e a todas que estão aí nesse desafio de disputar uma eleição, nessas eleições de 2020. Convido você para participar com a gente, mas ficar até o final da live, porque a professora vai entregar um conteúdo aqui muito importante. Nós estamos aqui fazendo essa live, mas para ganhar todo o tempo possível da nossa convidada, que é 1 hora de live. E nós tivemos um probleminha técnico, retornamos aqui e agora nós estamos ansiosos aqui para a chegada da nossa convidada. Ela vai falar sobre os 6 passos para você ter uma eleição de sucesso, viu? Uma campanha aí de sucesso. Então, todas as quinta-feiras, às 19 horas, estamos aqui no Prosa de Mulheres, nessa live. Então, avise aí para os seus amigos que você conhece, que é candidato, que vai disputar a eleição agora desse ano. Convide para essa live. É uma live onde vai trazer um conteúdo riquíssimo aí para você aplicar na sua campanha e você ter uma campanha de sucesso, uma eleição aí de sucesso. Pré-candidata Eusébio Ceará, pré-candidata Major Araújo, Marjorie Araújo, parabéns, viu? Pode falar de onde você está. De qual a cidade que você está falando, qual a cidade que você está assistindo a gente mandar um alô aí, um abraço. Nós temos uma eleição atípica, viu, gente, por conta da pandemia, e nós temos que aprender a trabalhar aí as plataformas digitais. Nós temos que ter uma campanha preparada. Ela vai falar aqui sobre o mapeamento eleitoral, mas vai entregar aqui 5 passos para vocês. Então, não perca não, anota aí, viu? Mapeamento eleitoral, município, minha agenda, definir a bandeira. Ela vai falar sobre logística na campanha, financeiro e vai falar sobre plataforma digital. Então, são conteúdos relevantes. Estou aguardando aqui a nossa convidada, que ela vai entrar pelo outro Instagram. É isso mesmo? Pode mandar o convite desse mesmo? Pode? Então, vou mandar o convite aqui. Vamos lá. Parece que ela conseguiu. Vamos lá receber a nossa convidada, professora Mari, que é de Santa Catarina, aguardando aqui a entrada dela, ansiosa. Oi! Meu Deus, que dificuldade! Nossa, que alívio! Esse é um alívio agora! Tanto que eu sou a favor das mídias sociais, mas olha, eu vou dizer, deu um problema aqui muito grande, mas graças a Deus estamos no ar aí. Novamente. Ótimo. Professora, é um prazer, é uma alegria recebê-la aqui conosco nesta live. Não vamos falar aqui dos problemas técnicos, passou. Tenho certeza que todos voltaram a participar com a gente, porque é um tema muito importante e relevante para a campanha, para a eleição, né, de quem vai disputar aí agora 2020. Eu gostaria que para iniciar a nossa live, eu quero deixar aqui os cumprimentos, o agradecimento da nossa presidenta nacional, pastora Cida, que é uma mulher
muito guerreira, uma mulher de fé e uma mulher que está sempre em defesa da causa das mulheres. É a nossa presidenta nacional. Quero deixar aqui um enorme abraço e um agradecimento a você como presidenta estadual em Santa Catarina, ao nosso presidente, o Euclides Pereira, né? Euclides Pereira, a todo o estado de Santa Catarina, a todas as mulheres, especial, né? Que está aí saindo candidata aí nessa eleição de 2020. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por deixar um espaçozinho da sua agenda para atender aqui esse público que está tão ansioso aqui para ver e ouvir. Com certeza todos já com papel e caneta na mão para anotar aí esse mapeamento eleitoral. É um prazer e uma honra recebê-la aqui conosco. Bem-vinda. Boa noite a todos, muito obrigada. Desculpa esse transtorno, isso acontece. Para quem participa, né, das mídias sociais, a gente está sujeito, às vezes, a alguns problemas técnicos. Mas me coloco à disposição, né, aquilo que a gente não conseguir conquistar hoje, eu coloco à disposição de novo para fazer uma live com mais tranquilidade, com menos... Mas estamos à disposição. Quero agradecer muito ao PROS Nacional, em nome da nossa presidenta, e a todos os estados, as mulheres, as candidatas, as vereadoras, as candidatas a prefeita, em todos os pleitos eu agradeço de coração de estar aqui hoje conversando um pouquinho, levando um pouquinho do nosso conhecimento. Que ótimo. Eu sei que você tem muito para entregar para a gente aqui nessa noite. Eu não quero perder tempo, porque nós queremos mais ouvir. Tenho certeza que eu também vou estar aprendendo, então quero mais ouvir. Você é a nossa professora, nós estaremos hoje aqui numa sala de aula, todos aí onde tiver, na sua casa, estiver acomodado, se acomode, se sinta na sala de aula, porque nós estamos com uma professora universitária, cientista política, mestre em gestão política, tem uma experiência de 6 campanhas eleitorais, é uma mulher incrível, gente, que tem muito conteúdo para entregar, então nós não podemos perder tempo. Então vamos lá. Eu gostaria só que você falasse, para iniciarmos e darmos essa consideração, o PROS estadual aí de Santa Catarina, para você falar como estão aí a expectativa das mulheres para essa campanha, para essa eleição agora de 2020. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente ao PROS de Santa Catarina e ao PROS Nacional pela oportunidade de trazer o conhecimento dessa pessoa aqui que está há muitos anos. Eu comecei como militante nos partidos políticos, depois fiz faculdade na área, me tornei uma técnica na área política, fiz 6 campanhas de candidatos, do qual 4 foram sucessos, de vereadores e 2 de deputados. Eu uso muito da técnica para fazer esse trabalho. Sempre que eu penso em política, eu digo política é o nosso dia a dia. E a importância da mulher participar na política é imprescindível. A política é a nossa cidade. Quando a gente fala em política, a gente está falando de polis. E quando as pessoas dizem ainda, e eu fico tremendamente triste quando eu escuto, olha, eu não gosto de política, então você está dizendo, eu não gosto da minha cidade. Então, hoje eu vejo a participação da mulher, lógico que está sendo ainda muito limitada, a questão da cota, que eu discordo, eu acho que os partidos têm que criar dentro, não só na hora do pleito, chamar as mulheres para participar, para cumprir a cota, mas também tem que fazer um envolvimento da mulher na participação política. As câmaras vereadores ainda, o legislativo dos municípios ainda é muito fraca a participação, porque os partidos eles acabam sempre se preocupando no período eleitoral com a cota. Esse ano nós tivemos a satisfação em Blumenau, nós temos ótimas candidatas a vereadora, o PROS surgiu assim, estamos ressurgindo, né? O PROS ainda tinha poucos filiados, eu e Edu Bracinho, com o apoio do Euclides, a gente fez um trabalho de captação, de pessoas que realmente representam a comunidade. Eu estou muita fé de que nós vamos colocar a possibilidade de 2 vereadores em Blumenau, e sendo um deles uma mulher. Nós temos uma professora ligada à educação,
foi secretária de Educação do município, e temos também uma missionária que trabalha com 1.400 mulheres vítimas de violência. Então, assim, a gente está muito feliz. Eu sempre dizia, porque os meus 4 candidatos sempre foram homens que eu trabalhei. Sim. E dessa vez eu estou, assim, eu tenho um grupo, eu vou orientar o grupo todo, mas eu, assim, tenho quero levar mais conhecimento do que para todo o Estado e também para o Brasil, para as nossas candidatas, porque participar da política é participar da vida, é o nosso dia a dia. Eu sou uma apaixonada. Não tem como você fugir disso. Assim, A política está em todos os lugares, né, professora? Todos os lugares. Como dizia Aristóteles, né, o homem já nasce um animal político, ele já é político por natureza, né? E hoje, no mundo que nós temos, onde as mulheres elas participam tanto da vida ativa, profissional, às vezes ela é dona de casa, mas ela ainda tem um papel importante no rendimento das famílias, participação política é imprescindível. Então, eu estou muito feliz dentro do PROS, me coloco à disposição de todos e vamos hoje trabalhar um pouquinho do que é esse meu conhecimento, porque às vezes o candidato, ele vai na empolgação, ele quer participar, mas tem umas técnicazinhas que é como, eu sempre digo, política é como empresa. Você tem 40 dias uma gestão de política, né? Que você tem que ter uma agenda, que você tem que ter são diversos passos. Eu limitei aqui porque a minha palestra ela é extensa. Eu falo desde o funcionamento, qual é a função do vereador, até a questão de como organizar essa campanha. Então, eu detalhei hoje pelo menos 5 passos ou 6 passos para que a gente possa mostrar um pouco desse trabalho que eu venho desenvolvendo. Eu tive um candidato, por exemplo, no Blumenau, que ninguém acreditava na eleição dele. E eu fui coordenadora, e ele era uma pessoa muito simples, de uma comunidade, e eu fui convidada para coordenar a campanha dele. De 800 votos, ele foi para 3.600. Por quê? Porque, para mim, eu sempre digo assim, ó, quando eu pego uma eleição para coordenar, para mim, o vereador ou o deputado, ele é um produto que deve estar na prateleira. O que acontece nas eleições? As pessoas se centralizam num bairro só e não divulgam, porque a importância é a divulgação do seu nome. Eu sempre digo, você não compra sabão em pó, você compra Omo, não querendo fazer propaganda porque eu não ganho nada de... Mas assim, ó, eu não compro café solúvel, eu compro Nescafé. Então, assim, ó, o vereador tem que se olhar também no momento eleitoral, do processo eleitoral, como um produto. Quem é visto sempre é lembrado. Então, são ditados pequenos, mas na técnica eles acabam funcionando. Então, eu não sei se de repente também você quer dar mais algum recado, mas eu gostaria já de entrar na questão técnica de como funciona isso. Não vamos perder tempo, é o que eu estou falando. Hoje nós estamos mais para ouvir, mas eu gostaria de fazer um convite aqui para todos que peguem um papel e uma caneta e anote, gente. É um conteúdo muito importante e relevante para você nessa caminhada aí que você vai entrar aí nesse desafio dessa campanha. Nós temos aqui Mato Grosso, deixando aqui uma mensagem, a Marisa tem uma turma de mulheres do PROS como candidatas de alto nível e com certeza faremos vereadoras para enriquecer o Parlamento Municipal. Parabéns, Marisa. Um abraço a todas as mulheres aí do Mato Grosso, que é muito importante essa união, as mulheres estarem mesmo disputando e participando da eleição. Nós já falamos vários temas aqui, professora, mas hoje o tema, o conteúdo vai ser de fato para a campanha. Então, todos que são candidatos aí, que conhecem alguém, convide uma candidata aí ou um candidato que vai disputar as eleições agora para participar aqui, manda um direct para ele aí. Nós estamos ao vivo com uma professora aqui riquíssima, com conteúdo riquíssimo para entregar para vocês, para essa campanha, para a eleição que você já tem que estar preparado. Não adianta, professora, né, ir para uma campanha sem estar preparado, sem ter o conhecimento. E aí tem tantos concorrentes e acaba que, né, não tem sucesso. Então, vai para uma campanha seguro, preparado, para que você venha aí ter êxito e sucesso. Então, nós vamos falar sobre são 6 mapeamentos. Então, você vai anotando aí.
O número 1, nós vamos falar no primeiro tópico, só para você escrever e até ajudando a gente a acompanhar. A nossa professora vai falar sobre o mapeamento do eleitorado no município. O segundo tópico vai ser minha agenda, ela vai falar sobre a agenda. E no terceiro tópico ela vai falar sobre como definir a sua bandeira, de definição da sua bandeira. O quarto tópico é logística da campanha. E no quinto ela vai falar sobre o financeiro. E no sexto vai falar sobre as plataformas digitais. Então não perca não, anote aí e eu vou passar para ela já falar o primeiro tópico aí, que é sobre o mapeamento do eleitorado no município, o levantamento de quantos candidatos, eleitores e faixa etária. Como que funciona isso, professora? Bom, eu vim de uma área chamada, eu sou bacharel em ciência política. A ciência política trabalha muito com a estatística. E quando eu estava me formando, no final da minha faculdade, eu recebi um convite e eu já tinha uma participação ativa dentro dos partidos. Eu fui militante, eu trabalhei em algumas campanhas deputado federal, em agendas, e fui aprendendo aos poucos. Mas eu recebi a missão de fazer a candidatura de um vereador em Blumenau. E eu coloquei um mapa na parede, foi a minha primeira experiência com mapeamento. E comecei a mapear. Primeiro eu identifiquei, e eu acho importante o candidato identificar que tipo de eleitor ele tem na cidade. Por exemplo, a minha cidade é Blumenau, né? É uma cidade que tem um eleitor bastante de mulheres, e nós não temos mulheres na Câmara de Vereadores, mas o nosso eleitorado, ele supera o número de mulheres em relação aos homens. Sim. E nessa eleição agora, eu estou fazendo de novo mapeamento, nós estamos participando o PROS coligou numa eleição majoritária para a questão do prefeito. Eu comecei a identificar também que nós temos um número muito superior de jovens. O que isso significa? A partir do momento que eu vou no eleitoral e identifico lá no cartório eleitoral, identifico que o meu município há uma proposta para mais mulheres, para mais jovens, temos os idosos também, né? Porque a cidade vem envelhecendo, né? Mas a partir desse momento eu já consigo ter um diagnóstico de que tipo de plataforma eu vou ter para levar. Então, o primeiro passo seria identificar qual é o meu eleitorado. É um eleitorado mais jovem, eu vou trabalhar mais com o jovem. É um eleitorado mais feminino, eu vou trabalhar com o eleitorado mais feminino. Então, esse é o primeiro passo, a identificação de quem é esse eleitor. Professora, certo? Só para poder esclarecer, que de repente a minha dúvida pode ser a dúvida de outro também. Quem tiver pode ir mandando, que a gente puder conseguir ir conciliando responder, não é, professora? Mas como que eles vão conseguir esse mapeamento? É lá no site do TSE? No site do TSE, no site do TSE, ele vai consultar o município dele e lá ele vai ver pelos índices, né? Lá tem os índices, se tem mais jovens, se tem mais mulheres, se tem mais homens. O próprio TSE tem esse perfil eleitoral lá, e lá ele vai conseguir já identificar, até serve muito isso para os prefeitos também, né? Que tipo de política mais agressiva eu vou trabalhar na questão do meu eleitorado. Então, o primeiro passo é a identificação desse perfil eleitoral, ok? Que bom. O meu segundo passo seria a agenda. Isso. Eu sou candidata a vereadora. Eu preciso ter uma agenda. Nessa agenda, o que eu vou colocar? Eu vou colocar quem são as pessoas que eu conheço, os bairros. Então, assim, eu tenho 35 bairros em Blumenau. Digamos que eu seja candidata a vereadora. Eu vou mapear as pessoas que eu tenho. Olha, eu tenho um no bairro do Garcia, é o fulano de tal. Então, eu vou colocando por bairro e as pessoas que eu tenho. Porque no dia da eleição, eu solicito essas pessoas para que fiquem lá com a praguinha na frente da escola. Elas vão te ajudar a melhorar o teu índice de eleitores, certo? Porque eu digo sempre, quem não é visto não é lembrado. O grande erro, às vezes, de um vereador ou de uma vereadora candidata é achar que dentro do bairro dela ela vai conseguir aquele número X de votos, e realmente não acontece assim. A estatística diz que você sai com uma média de 40% a 60% de sua base e o resto você pega dentro da própria região, do município. Então, é importante todo, né? No município no geral. No todo. Que faça essa agenda,
que programe dentro dessa agenda e comece a identificar quem tem. Se for uma pessoa que tem mais capacidade, vai contratar o seu líder dentro dessas regiões. Mas aproveitando, por isso eu falo em mapeamento, aproveitando toda a característica da cidade, os bairros e colégios eleitorais. O que eu faço? Eu pego todos os colégios eleitorais, mapeio, olha, eu tenho 35 bairros, tenho tantos colégios eleitorais. Quem eu tenho no Machado de Assis, por exemplo, é um colégio eleitoral que eu tenho em Blumenau, que é um dos maiores. Então, lá eu vou saber as pessoas que eu tenho na região e que podem dar um reflexo nessa votação. Então, assim, ó, a agenda, ela é extremamente importante para a campanha. Você pegar, eu não tenho computador, então, às vezes, a pessoa não tem, né? Pega uma agendinha e vai fazendo, olha, fulano é lá no bairro. Porque aí, quando ele vai fazer uma visita, esse é o aproveitamento também da agenda. A pessoa vai num bairro, ela vai fazer uma visita num bairro, e ela já vai programar a visita para um bairro mais distante, ela está perdendo tempo. A campanha, geralmente, é 40, de 35 a 40 dias, ele é um espaço muito curto. Então, essa agenda tem que ser muito programada, porque ela tem que ser uma agenda, eu vou... No meu bairro, por exemplo, eu tenho um bairro em Blumenau chamado Garcia, que é o maior eleitorado de Blumenau. Nós estamos já 2 mandatos sem vereadores de lá. Em outros bairros, então, assim, ó, é importante mapear o bairro para que na agenda, eu vou fazer o Garcia, por exemplo, eu tenho uma visita no Garcia. Para mim não atravessar a cidade numa visita subsequente, eu marco mais 5, 6 visitas. Se eu não tenho eleitor lá, se eu não tenho meu líder lá naquele bairro, eu vou fazer visita no comércio. Então, eu tenho que programar a minha agenda. Extremamente importante programar essa agenda desse produtinho, que é a candidata, ela estar organizada dentro da sua agenda para não perder tempo, não, porque o trânsito hoje em dia, a gente sabe que a gente leva muito tempo em trânsito. Então, programar a sua agenda. A agenda de segunda a domingo, né, de se observar. Oi? Alô? É um ponto importante de observar, essa questão de distância, né, de um bairro para outro, de um espaço para outro. Isso, exatamente. A distância, tempo e o aproveitamento. A agenda é dividida em 3 etapas. Distância, tempo, o tempo que eu vou levar de uma reunião para outra, até aí, porque... Gente. Anote isso aí, porque eu estou anotando também. Nós estamos na sala de aula. Essa agenda, principalmente agora, que com a pandemia vai ser um processo eleitoral diferente. A gente acredita numa queda de eleitores de 30% em Blumenau. Estou calculando isso dentro da minha experiência. Então, assim, a importância das visitas vão ser muito grandes. Porque as reuniões hoje, não, por enquanto, nossos decretos aqui em Santa Catarina ainda não permitem reuniões. Então, você tem que ter um aproveitamento dessa agenda, né? Visitar comércio, visitar posto de gasolina, eu sempre digo, a gente visita posto de gasolina de madrugada, visita, quando eu faço uma campanha, a gente não perde tempo. O tempo é essencial para a campanha. E esse tempo tem que estar muito bem escrito dentro da agenda. A agenda é um tópico principal da campanha. Certo? Então, vamos para o terceiro tópico, a bandeira, né? Eu tenho que saber que tipo de informação eu vou levar para o meu eleitor. O que eu pretendo? Eu sou mulher, eu vou entrar em defesa da juventude. Eu quero fazer só um ponto aí na questão da bandeira, que é muito importante. Eu fiz uma visita para uma pré-candidata, e aí eu fiz até um questionamento para qual é a sua bandeira? Ela falou assim, não, eu não trabalho, eu vou sair candidata aí, entendeu? E aí eu falei assim, mas você mexe com o quê? Qual a sua área? Você tem algum social? Você fala, não, eu cuido de cachorros aqui, eu junto cachorro na rua aí, eu acompanho, trago para cá. Eu falei, nossa, você tem uma bandeira excelente, defesa dos animais, né? Então assim, ela não sabia, não tinha conhecimento, então... Uma bandeira que tem vários deputados, inclusive, que já foram eleitos com essa bandeira, né? E ela não tinha conhecimento de qual tipo de bandeira e como que ela ia trabalhar.
A maioria dos candidatos, eles convivem dentro de uma comunidade, eles sabem das dificuldades da comunidade. Mas, de repente, se ele olhar um pouco mais a cidade, porque eu digo, um candidato a vereador ou a prefeito, ele não é de um bairro, ele é da cidade. Quando ele se candidata, no perfil ali, no Santinho, sai, eu sou do bairro Itopavazinha, mas ele tem que ter esse mote de campanha dele, ou slogan, alguma coisa que traga um benefício ao município todo. Por exemplo, a reciclagem de lixo, algumas cidades já têm, a gente sabe disso. Mas são tópicos importantes, né? De repente, associações de reciclagem, porque o lixo hoje, o lixo traz rendimento. Então, são tópicos que você deve identificar que na sua comunicação do eleitor, porque assim, falar de saúde e educação está muito já desgastado. Então, tem tantas novidades dentro da área pública que podem ser exploradas. Então, de repente, criar uma bandeira que não atenda só o seu bairro, mas que atenda outros bairros. E aí ele vai ganhando o espaço do eleitor. O eleitor observa. Porque eu sempre digo, o eleitor não é esse eleitor desconhecido que eleitoral, de uma forma ou de outra. Eu digo sempre, ele compra o produto. Sim. E através dessa plataforma ou dessa bandeira, ele vai conseguir alcançar um índice maior de eleitor. Essa última eleição que eu participei em Blumenau, nós tínhamos 16 candidatos, eu era coordenadora dos 16. Nós tínhamos 8 candidatos com menos de 100 votos de potencialidade. Então, eu tinha 8 candidatos com mais potencialidade. Nós saímos já numa eleição proporcional, nós não estávamos coligados na majoritária. O que eu fiz? Eu potencializei os candidatos, os menos visíveis, ok? E a gente conseguiu eleger, assim foi até feito apostas em Blumenau, de que eu era do MDB, que nós não íamos conseguir, porque o partido estava todo rachado, que nós não íamos conseguir fazer vereador. E a gente conseguiu porque a gente potencializou, trabalhou esses candidatos, no sentido de potencializar a sua fala, às vezes a briga da questão, né, do prefeito, né, a coligação ela é importante, mas não se discute com o eleitor a escolha dele, porque às vezes eu tenho um candidato, eu sou vereador, candidata a vereadora, mas eu tenho um eleitor que quer votar no PT, eu não vou brigar com ele por causa do prefeito dele, mas eu vou tentar levar a minha posição em relação ao meu partido. Mas eu também não vou entrar em embate. Então, esse embate também é perigoso para o processo eleitoral. O eleitor tem que ser um pouco diplomático, né? Não mentir também, porque a mentira já chega já tudo que nós já passamos nesse país, né? Já a política já chegou... Porque quando se fala, eu não quero falar de política, porque a política virou um desgaste muito grande, né? Então, hoje o eleitor... ele está mais consciente. Não pensem que o eleitor não está consciente. Ele está visível, ele sabe o que está acontecendo, mas ele quer algo novo. Então, é mais importante você levar coisas positivas do que você falar das coisas negativas. Então, as ideias são importantes. Então, cada candidato, a candidata, verifique quais são as ideias, as coisas boas que pode trazer, porque isso toda a parte positiva vai trazer resultados positivos. E a gente trabalha muito isso aqui, né? Então, é uma das experiências, não só técnica, mas experiência. Agora tem pessoas, hein, professora? Tem pessoas que já têm uma bandeira, né? Um segmento, por exemplo... eu sou enfermeira, por exemplo. A pessoa é enfermeira, ela trabalha na área da saúde, já tem uma vasta experiência há muitos anos. Não tem como ela mudar a sua bandeira assim. Ela tem que continuar com aquela bandeira, concorda? Ou ela pode... Ok. Ela, mesmo que ela tenha essa experiência, ela tem que ter esse olhar municipal. Porque, às vezes, a experiência da gente traz reflexos muito negativos. Na saúde, a saúde se discute muito, a questão do incentivo do governo federal, do governo municipal, a falta de medicamentos. Eu acho que dentro desse contexto, se eu tenho uma experiência como enfermeira, o que eu posso melhorar como enfermeira? O que eu posso trazer de ideia para o município e dentro dessa minha bandeira, trazer aspectos positivos, verificar onde ela pode potencializar as coisas
coisas boas que aconteceram. Porque é muito fácil, e o brasileiro tem esse costume de criticar muito, né? Nós estamos num processo evolutivo. Hoje as parcerias, os municípios não conseguem mais se manter só com a questão do Estado. A questão da iniciativa privada, os convênios, eles vêm se fortalecendo ao longo dos anos na questão das prefeituras municipais. Então, eu acho que buscar novas saídas, buscar novas ideias é importantíssimo para a bandeira, tanto dos prefeitos quanto da questão das candidatas a vereador. Principalmente a mulher, né? Porque a mulher tem um leque enorme para ser trabalhado. Nós temos um leque. Façam pesquisa, vão no Google, mais comum, né? Mas façam pesquisa, tem tantos municípios com ideias novas que podem trazer esse lado mais positivo do candidato. E isso é muito importante, porque a bandeira, essa bandeira, o que ele quer trabalhar, é importante para o eleitor entender, opa, a pessoa lá que é candidato está falando a minha linguagem, que são as necessidades, não as coisas ruins, mas explicar à população das possibilidades. Quais são as possibilidades? Sempre um lado positivo e assim, ó, estar na rua. O candidato tem que estar na rua, falando a sua bandeira, ele tem que fazer uma campanha de rua, independente de todo o processo, e aí vou falar também das mídias sociais, nós vamos entrar nesse assunto que é importantíssimo, né? Mas o candidato tem que estar à mostra. Então, a mostra com a sua bandeira positiva. Ninguém quer escutar mais nada negativo, né? Reclamar não adianta. Nós temos que buscar soluções. Isso é um trabalho que a gente faz também muito com o candidato. Esse meu candidato que fez... esse meu candidato que de 800 votos ele fez 3.600, ele tinha uma simpatia, mas ele tinha problemas de falar. Então, o que nós fazíamos com ele na época, né? E ele se transformou, ele foi vereador por 2 vezes, vai ser candidato de novo. A dificuldade dele falar, a gente transformou em lugares positivos. Então, quando ele vinha numa reunião, ele soltava uma piadinha interessante ou algo alegre, e as pessoas captavam ele, e de 800, porque ele fez 4 vezes tentativas, ele fazia de 600 a 800 votos. A partir do momento que a gente aperta 600. Então, isso é importante para que no processo eleitoral a pessoa se constitua, porque você tem que olhar o produto e se agradar e comprar esse produto. Eu digo, o vereador é um produto no mercado público. Né? É verdade. É um produto que você tem que saber falar desse produto. Então, a gente até passa aí para os assessores, para os cabos eleitorais, né? Como vender esse produto. O que é o nome, não tem como fugir disso, né? É, de fato, um produto. Exatamente. Nosso outro tópico foi a logística. Nós temos algumas perguntas de novo lá naquela... nós temos algumas perguntas, só que a gente não vai conseguir atender todas as perguntas, porque assim, nós temos aí os 6 passos e a gente tem que passar os 6 passos. Mas vamos falar aqui com o André. Ele tá, eu acho que é André, eu acho que é isso mesmo. E ele está fazendo uma pergunta a respeito que é da área da saúde. É uma bandeira ruim por estarmos vivendo um momento de pandemia da Covid-19? Porque as pessoas estão cansadas, né? Se falou tanto de saúde, né? Então, eu acredito que é uma bandeira um pouco preocupante agora para ser defendida. Eu acredito que o município todo município tem muitas questões a serem avaliadas. Falar de saúde agora no momento de pandemia, e vai ser, olha, vocês podem ter certeza, vai ser uma eleição muito diferente. Nós notamos, porque a gente começou no processo, eu mesmo que fui militante, na época que se soltava santinhos na frente dos colégios, né? Hoje, as eleições hoje, elas são muito calmas, muito tranquila, o eleitor vai lá no dia, já não tem mais aquele movimento, antigamente, em alguns municípios, estou falando assim, mais generalizado, né? Aquelas guerras
de defender, porque o eleitor, quando ele vai para a urna, ele já está muito consciente. Ajuda, eu sempre digo a praguinha, está te manifestando, porque às vezes vai identificar e vai lembrar o candidato que você já viu, conversou, então isso ajuda na frente da escola. Mas acabou aquele movimento, o eleitor está muito consciente, então falar desses tópicos agora, em que a população está cansada, e muito cansada, com a questão da saúde, eu acho que é um tópico meio perigoso. Vale mais a pena falar alguma coisa que traga mais novidades nos municípios. Procurar identificar, lógico, se alguém é da saúde, que tiver uma bandeira interessante, colocar, mas a saúde e a educação está muito desgastado para ser trazido hoje como um assunto de força, né? Ele é importante, faz parte do governo, mas no processo em que nós estamos com essa estagnação da questão de ter acesso à saúde, né? Quantas pessoas não conseguem fazer os seus exames, porque a pandemia agora não permitiu as suas cirurgias, né? Vai haver uma reclamação do eleitorado bem maior, mas se entrar nesse embate pode ser prejudicial à campanha. Ok? Uhum. Então, vamos falar da quarta bandeira, que é a questão da logística, né? Isso. Volto de novo, importante a questão da logística. Importante a distribuição de material. Eu vou contar um exemplozinho que aconteceu comigo em uma das campanhas, nessa minha vivência de campanha, né? Eu tinha um pessoal de rua que fazia as entregas, né? Então, eu sempre digo assim, as pessoas acham que entregar na caixinha é o mais importante, e não é. Você tem que mais atacar o eleitor pessoalmente, o seu grupo atacar, conversar com o eleitor e convencê-lo, do que entregar dentro de uma caixinha. E aí, eu lembro da menina. A menina saiu com um bloco dos panfleteiros para fazer panfletagem nas ruas. E quando ela voltou com uma sacola maior do que a que nós entregamos para ela. Aí eu disse, Marlene, por que você voltou? Porque eu achei que ela tinha trazido todo o material de volta. Ela simplesmente pegou e tirou o material dos outros candidatos da caixinha, recolheu, ela colocava a mãozinha lá na caixinha da caixa de correio e trouxe. Então, assim, ela distribuiu o material do candidato nosso e retirou. Então, quando ela botava o material, né? Tirou do concorrente. Então, assim, se você tem uma equipe de rua preocupado, você tem que instruir essa equipe de rua, que eu hoje ainda acho que também são processos mais antigos, mas se você tem uma equipe de rua, você orientar essa equipe de rua para que ela converse com o eleitor, ela vai na rua, ela vai, nos terminais de ônibus, não pode, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, eu vou para a rua também, eu não só coordeno, mas como eu vou diagnosticar como é que está essa situação, e isso serve para os coordenadores eleitorais, viu, mulheres? Quem tiver o seu coordenador, ele tem que ir para a rua, ele não tem que ficar sentadinho numa mesa esperando trazer as soluções, porque assim, em tempo de campanha não é época de fazer promessa, porque às vezes a pessoa vem, eu queria que resolvesse o meu IPTU, eu queria que resolvesse. O tempo de campanha é uma divulgação, é um marketing, você tem que estar na rua, e o coordenador, ele faz parte disso, ele tem que ir lá ver como está o grupo dele trabalhando. Porque às vezes se paga o panfleteiro, né? E ele vai pela cidade e ele faz isso, ele bota na caixinha, às vezes ele bota até a quantidade, aí que se fala de logística, a questão do material, porque o material hoje é caro, não é barato o nosso material de campanha, né? Então é importante o aproveitamento do material, onde vai colocar, com quem vai conversar. Então, esse controle também é importante. E, principalmente, de novo, trabalhar aos terminais, por isso que eu gosto dos terminais. Porque os terminais, você concentra toda a cidade. Você vai levar o seu material para toda a cidade. Né? E é geralmente um horário bem cedo. Eu geralmente eu gostava de, quando eu ia na minha campanha, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, estava no ônibus. Sim, eu também, fábricas, eu fiz muitas fábricas às 10 da noite,
11 da noite, 2 da manhã, conforme... Então, assim, ó, por isso que é importante o levantamento, né? Ah, eu não posso ficar próximo da empresa. Não faz mal, você fica um pouco à distância, monta sua mesinha lá, em máximo, não fazer tumulto, né? E distribui o material, porque a pessoa, às vezes, na hora, leva um cartãozinho, bota no bolso e deu o eleitor, poxa, não tem que votar. E lembra que ganhou um cartãozinho lá daquele candidato que nem conhecia. Então, ele vai se identificar assim também, porque ele vai dizer assim, poxa, está às 2 da manhã aqui, entregando, é trabalhador. Então, o candidato, porque às vezes a campanha não é necessariamente, você precisa ter um grupo muito grande, você tem que saber distribuir o seu material. Saber de que forma você vai distribuir esse seu material. Na última eleição, mais uma experiência nossa. Na última eleição, nós coordenamos 16 candidatos. Nós éramos em 4 só no partido, 4 pessoas. Nós não tivemos panfleteiro, nós não tivemos nada. Nós trabalhamos com as lideranças, trabalhamos com a logística, com a correção, de que forma que ia trabalhar o material e deu um resultado. Então, assim, não é você ter... para pensa em campanha, tem que ter um grupo muito grande de panfleteiro, que tem que ter... Porque a estrutura, hoje, eleitoral, ela é muito cara. Muito caro. Para você manter todo, né? É lógico, para uma campanha de prefeito, mas eu prefiro trabalhar com os líderes dentro das comunidades do que contratar o panfleteiro. O panfleteiro serve para distribuir material um pouquinho mais em massa, mas o ideal sempre é trabalhar com líderes, com pessoas que você conhece. Por isso que lá volta na agenda de novo. Quem eu conheço, porque às vezes a gente, num processo eleitoral, esquece que tu tem um amigo lá no outro bairro que poderia estar arrumando voto para você. Então, importante é a agenda. Identificar quem são os teus amigos, quem são as pessoas que você tem contato. Esse é o primeiro mapeamento. Colocar no papel, olha, eu tenho fulano, porque às vezes tu pensa assim, meu Deus, passou a campanha, esqueci de visitar o fulano, né? E isso sempre traz um reflexo de voto. Eleição, eu sempre digo, é muito trabalho, muita organização e muita responsabilidade, porque fazer campanha não vai trazer resultado nenhum. E eu acho que quem se propõe a ser candidato, ele quer fazer bonito, né? E principalmente as mulheres, né? Com certeza, as mulheres vão fazer a diferença aí nessa campanha. Nós temos gostaria de cumprimentar todos que estão na live, boa noite, que entraram aí depois. Nós estamos falando sobre mapeamento eleitoral para as mulheres, no caso seria para todos os candidatos também, que vai estender um conteúdo muito importante. Nós estamos com a professora universitária, a professora Mari, de Santa Catarina, cientista política e também mestre em gestão política, com uma vasta experiência e está entregando um conteúdo relevante, onde nós já iniciamos falando sobre o mapeamento, para quem entrou agora, né, que está um pouco por fora aí, mapeamento do eleitorado do município, e falamos também sobre a agenda, e falamos sobre, né, sobre a bandeira de campanha, a sua bandeira, e nós estamos falando agora nesse momento sobre logística da campanha, que é algo muito importante, muito interessante também, onde entra a questão do tempo e gasto, que logo em seguida nós vamos falar sobre o financeiro. Então nós temos gente de tudo quanto é estado aí, viu? Nós temos aí de Minas Gerais, São Paulo, de vários lugares, nós temos aí de Goiás, vários estados entrando aqui, participando com a gente, lembrando que essa live também, gente, vai ficar gravada, porque é um conteúdo muito importante, onde vocês vão estar tendo proveito aí e aplicando nessa campanha e nessa eleição. Obrigado por você estar presente com a gente nessa live. Todas as quinta-feiras, 19 horas, nós estaremos trazendo vários temas aí para ajudar na sua campanha. Estado do Pará também, está aqui falando, está com a gente também, professora. E vamos lá. Que bom, Está com você para dar continuidade aí, você que não anotou, Bahia também está aqui, Ceará, nossa, que bacana. Então... Olha, Ceará, um abraço ao meu irmão no Ceará, eu tenho um irmão que faleceu agora há 3 meses, tenho as minhas cunhadas lá, e tenho meu irmão também lá no Ceará, em Fortaleza. Um grande abraço para eles. Nossa, que bom, tem parente, tá vendo? Tudo quanto é estado aí tem gente. E então, você que conhece alguém que é candidata aí, ou candidato para disputar as eleições agora 2020, manda um direct aí, nós estamos ao vivo. Ainda tem muito conteúdo ainda para receber, nós vamos falar no final sobre a plataforma digital, e a professora vai deixar aí uma mensagem para vocês aplicar aí na sua campanha de muito proveito e relevância. Participe conosco, fique aí até o final da live, porque o importante está no final, viu? Vamos lá, professora. Agora eu acho que é sobre o financeiro, né?
Financeiro. Financeiro também. A gente sabe que os recursos de campanha hoje são muito escassos. E é como a nossa economia de casa, a gente tem que saber quais são as nossas despesas. E o que acontece, às vezes, com o candidato na empolgação, a contratação de um líder, às vezes, custa caro. As minhas campanhas que eu tenho, por isso que eu digo, a experiência e o resultado, ele é muito importante. Quando você faz uma campanha, você tem que saber quanto que eu tenho, quanto que eu vou investir na campanha. Então, esse gasto ele tem que ser controlado também, mapeado, e principalmente na contratação de líderes, porque às vezes a pessoa contrata um líder por um preço bem maior e o resultado não sai. Aí se questiona, mas ele tinha 100 votos e eu consegui apenas 20 com esse voto. Então, assim, esses gastos com os líderes, você tem que tentar minimizar, fazer mais a estrutura da campanha, principalmente porque às vezes num processo, eu tenho 20 candidatos, por exemplo, aqui em Blumenau, eu cito os exemplos da minha experiência aqui para vocês entenderem. Eu tenho 20 candidatos, nem todos têm as condições financeiras. Os recursos hoje a gente sabe que são muito escassos nas campanhas eleitorais. O que a gente vai trabalhar com ele? Ao contrário dele contratar uma estrutura grande ou se endividar, que acontece muito, às vezes o candidato se empolga e se endivida, ele conseguir fazer uma estrutura para ele e para mais uma ou duas pessoas. No sentido de ter um carro disponível, um motorista que possa levá-lo a diversos compromissos, acompanhar sempre a agenda da majoritária para estar aparecendo também, e ter esse para organizar a campanha dele, para estar recebendo os contatos, os usuários. Então, assim, uma campanha não necessariamente se faz de muita gente, mas com pessoas estratégicas. Mesmo que você seja, eu sou um candidato que eu tenho a minha família só para me ajudar. Então, utilize desse recurso partidário, que às vezes vem do fundo partidário, ou vem de alguma contribuição, para que ele seja organizado, porque a empolgação, o candidato se empolga, né? Acredita, eu vou contratar um líder. Quando ele vê, ele já gastou mais e ele está implicando na vida pessoal dele e vai também automaticamente dentro do partido causar às vezes um problema, porque ele quer mais e hoje a gente sabe que os recursos são. Então assim, campanha não se faz, até é um lema meu, né? Porque campanha necessariamente não se faz com dinheiro, ela te dá uma estrutura, então utilizar esse recurso para quem tem mais condições, e sempre diz, porque o cara tem mais condições, ele consegue a eleição. Eu volto de novo lá naquele caso que eu tinha aquele senhorzinho senhor não, que já foi vereador 2 mandatos aqui agora, né? Mas ele não tinha dinheiro, não tinha recurso. Eu, como coordenadora, na época nós tínhamos a enchente em Blumenau, em 2008, foi um mês de chuva. Eu, mais um líder e o pai dele, que faleceu ano passado, nós colocamos, que era na época das placas, nós íamos no barranco colocar as placas. Então, assim, quando você tem uma equipe, reaproveitar essa equipe. Cuidar para não contratar lideranças, porque a política também agora vem todo aquele pessoal, às vezes, de má fé, que acaba até, fecha com um, fecha com outro e acaba não dando resultado. Então, aproveitar a sua equipe, juntar a sua equipe, estar próximo da sua equipe, fazer encontros domingo à noite é um bom recado para fazer um encontro com a sua equipe e analisar como foi a semana, quais foram os problemas que enfrentaram. Eu tenho só a minha família me ajudando, não faz mal, faz a reuniãozinha domingo, senta com eles e diz, olha, onde a gente foi, pega e anota, mas aquele bairro lá não foi visitado ainda. Lá naquela unidade a gente não visitou, discute, até das majoritárias, eu digo isso, as prefeitas, as candidatas a prefeita, tenham não só um coordenador, mas um comitê gestor que possa discutir toda semana como foi a semana, de que forma que foi organizada a semana, quais são os índices, né? Como é que está? É prefeita, ótimo. Qual é o seu índice lá na pesquisa? Eu vou avaliar que lá no bairro da Velha, que é um bairro que eu tenho aqui, está menor, então eu vou levar minha equipe, dentro dessa análise, eu vou levar minha equipe para aquele bairro. Então, é importante estar sempre analisando, pesquisando, analisando e controlando.
E o financeiro, eu vou dizer para ti, a parte fundamental da campanha. Com menos ou com mais, tem que ser muito bem aproveitado. E isso tem que ter o olhar mesmo, saber que realmente a campanha, para você alcançar, você tem que muito bem gerenciar. Eu digo, a campanha é uma empresa que funciona 40 dias e ela tem que dar lucro, independente. Porque quando eu faço uma eleição, por exemplo, que eu tenho 20 candidatos em Blumenau, eu não vou pensar só num candidato que está contando, mas eu preciso dos 20 para fazer legenda. Então, esses meus 20 candidatos, e isso serve principalmente para as candidatas a prefeita, observarem que todos eles têm as mesmas chances e que quando você potencializa e você anima eles, eles vão acabar dando resultado e a possibilidade de um maior número de cadeiras no Legislativo, principalmente as mulheres, que eu digo sempre. Eu sempre trabalhei para homens, e ano passado eu estava num cargo na Secretaria de Educação, trabalhei muito com as mulheres. Eu fui diretora-geral da Secretaria de Educação do município de Blumenau. E eu sempre dizia, minha próxima eleição eu vou focar nas mulheres. E foi interessante que agora, na questão de a gente fazer a montagem das nominatas, eu vinha 1 ano e meio conversando com algumas mulheres e a gente conseguiu trazê-las para o partido, para o PROS, e de novo quero reforçar o meu agradecimento ao PROS para me poder mostrar o meu trabalho de tantos anos, de militância até uma questão mais de administrativa, de estar mais próximo e levar esse recado. Mulheres, vamos ocupar os espaços. Eu não me conformo na minha cidade, com 330 mil habitantes, não ter uma mulher na Câmara de Vereadores. Meu Deus. Nós temos 15 vereadores, todos homens. Já é o segundo legislativo, é o segundo ano de mandato que nós não temos mulheres representando a Câmara de Vereadores. Então, a participação da mulher é muito importante. Muito importante. Nós sabemos que, como eu falei com você, desde nossa primeira live, sempre a gente está trazendo esses temas sobre a importância da participação da mulher na política, a voz da mulher na política, trazendo sempre esses temas para que as mulheres venham entender também a necessidade da mulher na política. Então, assim, agora nós vamos trazer esse outro tema que é para vocês aplicar já na campanha, mas é importante as mulheres terem essa consciência, né, de participação, porque tem muitas mulheres que não querem mais participar da política. Nós sabemos que existe a violência contra a mulher, a violência política contra a mulher, existe várias dificuldades, várias barreiras que as mulheres enfrentam, ainda o machismo, mas nós temos que ter um enfrentamento dessa causa, nós temos que ir para frente, nós temos que participar, nós temos que motivar, incentivar, estimular outras mulheres. E você está numa missão dessa, não é, professora? Aí, como presidenta estadual do PROS Mulher em Santa Catarina, eu tenho certeza que essas mulheres de Santa Catarina estão aí empoderadas, né, ao seu lado, aí com essa grande líder, né, que tem esse potencial enorme, esse conhecimento vasto para poder ajudar as mulheres. E que bom que você definiu que queria ajudar mulheres e agora você recebe essa missão aí para ajudar essas mulheres, né? Sou muito grata, né, ao nosso presidente estadual, Euclides Pereira, e também ao próprio nacional por ter aceitado o meu nome, e eu quero contribuir. Eu estou aqui para dar o melhor que eu puder dar para todas as mulheres. Quero fazer um trabalho no estado de concentração pós-eleição. Eu entrei agora no período eleitoral, né? Mudei, eu estava 20 anos no MDB, nunca tive oportunidade de estar falando para as mulheres. Sempre executei trabalhos técnicos dentro, mas nunca com esse olhar. E agora eu estou numa alegria, essa noite para mim é uma noite de glória, saber que eu posso levar um pouco dessa minha experiência, tanto técnica quanto científica, para o eleitor e para a eleitora e para as candidatas, e eu acredito que nós vamos transformar muito o nosso Brasil. Eu vejo hoje, exemplo, a nossa Assembleia Legislativa, hoje tem um número maior de mulheres, e é engraçado, porque quando você olha para o Estado, você tem um maior número de cadeiras, e quando você olha
para os municípios você tem pouco. Nós já temos algumas prefeitas, eu tenho uma prefeita de Doutor Pedrinho, muito minha amiga, então, assim, ela é do MDB, ela está fazendo um excelente trabalho lá. Então, assim, é muito gratificante você saber que você lutou, e eu vou dizer para vocês, uma parte da minha vida, eu fui muito tolhida pelos partidos, porque sempre predominou a questão masculina. Então, hoje, ter essa oportunidade dentro do PROS me deixa muito feliz e eu acredito que nós vamos fazer um grande trabalho. E eu creio também, viu, professora, que você vai poder contribuir muito com a gente. Nós estamos aí pretendendo fazer mais lives nesse tema, porque agora em diante, o que nós queremos trazer para a nossa live é justamente isso, é um conteúdo que todos vão poder aplicar na sua campanha. Então você vai poder contribuir muito com a gente, tenho certeza, que tem vários elogios aqui. A Yolanda está falando que está aprendendo, várias pessoas, a Isânia Medeiros, falando que está aprendendo, que está gostando do conteúdo, está gostando de você. E eu tenho certeza que você que está aí com a live vai querer que a professora volte, né, gente? Então, todas as quinta-feiras, 19 horas, estaremos aqui no Prosa de Mulheres. Nós vamos trazer todos esses temas aí relevantes para você estar aplicando na sua campanha. Obrigada pela sua participação. Fique conosco até o final, porque a professora tem uma mensagem aí para deixar para vocês no final da live. E eu gostaria de passar para o nosso próximo tópico aí, né, professora, sobre as plataformas digitais. Mas antes, quando fala em financeiro, você ressalta muito a questão dos gastos desnecessários. Então, tem gente que fala assim, eu não vou entrar na política porque eu não tenho dinheiro, não é? Então, às vezes, existem muitos gastos que não tem necessidade da pessoa fazer, e como você falou, se endivida demais, e aí é onde se decepciona e não volta mais para a política. Então, tenha muito cuidado, só dando aqui uma pincelada no que você falou, muito cuidado com os gastos desnecessários. Então, preste atenção e foque naquilo que você pode ter o máximo de proveito na sua campanha, do que você já tem, das ferramentas que você já tem. Inclusive, o nosso próximo passo aqui é a plataforma digital, que é onde você vai ter uma grande economia aí, porque as plataformas digitais são de graça, você não paga, né? Então você tem essa oportunidade. Nós temos aí o nosso último passo, eu gostaria muito que você falasse sobre esse tema aí agora, sobre a plataforma digital e redes sociais na campanha. Eu acho hoje, no momento de pandemia em que a gente vive, né, essa preocupação de estar nas ruas, de estar reunidos, como antigamente se fazia os comícios, depois fazia as reuniões, hoje você tem uma ferramenta sensacional, não custa muito. Lógico, uma campanha majoritária você tem que ter uma equipe de televisão, que ela vai dar um reflexo muito grande. Nessa equipe também deve ter um conselho para discutir os problemas do município, os problemas sociais. É importante que o candidato, a candidata prefeita, esteja bem assessorada no sentido das informações do que vai se trazer, né? Hoje se fala muito em novas mídias, tempos reais, cidades inteligentes, né? Então, assim, o candidato hoje tem que estar muito antenado. E mesmo o candidato hoje, porque você tem uma ferramenta gratuita, que é o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem o Instagram, olha o que nós estamos fazendo hoje, né? Quem diria, eu comecei na minha vida política fazendo com máquina de datilografia de dedinho, eu não sou tão velha assim, pessoal. Mas eu também fiz curso de datilografia. Isso Mas hoje você está, imagina, hoje eu estou falando para o Brasil através do Instagram. Então, assim, a importância de você utilizar, você já é pré-candidato, coloque lá, sou pré-candidato, porque quanto mais você reforça a mídia, e principalmente todas essas oportunidades hoje, porque ela vai ser muito importante, ela é uma ferramenta extremamente importante, porque hoje, do idoso à criança, que nem é eleitor ainda, vive hoje, você almoça por aí, as pessoas estão o tempo todo no telefone, olhando seu WhatsApp, olhando as mídias, o que tem de novidade. Então, eu acho que é uma ferramenta da política agora que deve ser muito utilizada.
muito buscar, até buscar as informações, né? Porque antigamente eu participei de pleito eleitoral que a gente contou o voto num papelzinho. É. Nós ficávamos 6, 7 dias para declarar que Aguardando. era Nossa, o que eleito, raiva. aguardando. E aquilo se fazia num salão da igreja aqui na época, né? Então, assim, hoje, em tempo real, em 2 horas, 3 horas, você já Como tem um evoluiu, né? resultado. Como evoluiu. Então, assim, o explorar, né? O que eu posso colocar a partir da data da eleição, do início da eleição, já uma ferramenta que você deve usar diariamente. Onde está? Eu estou indo lá no bairro visitar tal pessoa. Tira uma fotinho. Tira uma fotinha e bota lá no Face, bota No lá no Stories Instagram. também, Olha, né? isso. O Stories Sim, é nos muito stories. importante, o status, Muito tá? importante, sim. Então, assim, essa ferramenta vai ajudar muito para quem utilizar ela, porque você tem que estar lembrando que você tem que estar aparecendo sempre. Olha a questão do produto de novo, né? Você compra o produto, às vezes, pelo Ô, olhar. ô, professora, o Instagram vai derrubar a gente em 19 segundos, tá? Nós Ah, vamos meu marcar uma Deus. outra Então, live, tá? Pra gente vamos, continuar. vamos, Já vamos, aí atingiu vamos. a nossa 1 hora, tá? Muito obrigada, um Ah, grande abraço. Vai cortar a nossa live.